noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, que a paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações agora e sempre. Hoje, terça-feira, dia 28 de julho de 2026, com mais uma oportunidade de estudar esse Evangelho maravilhoso, que é o Evangelho de Jesus. Gente, essa semana nós vamos ainda continuar com os estudos das parábolas trazidas por Jesus. E no Evangelho dessa noite, nós vamos estudar a parábola da rede de pesca, ou simplesmente a parábola da rede. Essa parábola está grafada lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos 47 a 50. Tá bom? Muito bem. Essa parábola, minha gente, como todas as parábolas de Jesus, possui um ensinamento muito profundo. Ele nos mostra aqui a necessidade do nosso progresso evolutivo, do nosso processo evolutivo para o despertar da vida espiritual. E a parábola ela diz assim: o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que recolheu todos os gêneros de peixe, e quando ela ficou cheia, depois de a puxarem para a praia e se sentarem, recolheram os peixes bons em recipientes especiais. E os deteriorados foram devolvidos ao mar. Assim, na consumação da era, no final da consumação da era, os anjos sairão e separarão os malvados do meio dos justos e os lançarão à fornalha de fogo. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Jesus é duro na parábola, né? Jogado na fornalha, mas o que ele quer dizer é que aqueles que ainda não estão preparados, não estão prontos, permanecerão no estágio em que se encontram, ou seja, no mundo de expiação e provas. E os que são preparados, que já estão prontos, seguirão para um mundo melhor. Tá certo? Jesus, minha gente, ele utilizava de imagens simples do cotidiano das pessoas para ensinar verdades eternas. A pesca, ela fazia parte da vida daquelas pessoas que ouviam a parábola. A maioria eram todos pescadores. Por isso, então, eles compreendiam toda a cena ali descrita por Jesus. A rede representa o chamado do Evangelho. Ela é lançada ao mar sem fazer nenhuma distinção. Da mesma forma, o amor de Deus alcança a todos. Os ricos, os pobres, os jovens, os idosos, os sábios e os mais simples. Ninguém, minha gente, está excluído da misericórdia divina. Ninguém. O mar simboliza o mundo. É nele que nós vivemos as nossas experiências. Aprendendo, errando, acertando. Cada existência é uma oportunidade de crescimento. Os peixes ali na parábola representam todos nós. Cada um encontra-se em graus diferentes de evolução. Uns já aprenderam a amar. Outros ainda vivem presos no egoísmo. Mas nós não podemos nos esquecer que todos somos filhos de Deus. Ali na parábola,
Jesus diz que ao final dos tempos, ao final do ciclo, os bons serão separados dos maus. Isso, minha gente, não significa castigo arbitrário, tá? A doutrina dos espíritos nos ensina que ninguém é condenado para sempre. Cada espírito colhe aquilo que semeou, tá? A separação representa a consequência natural das nossas escolhas. Como nos ensina Jesus, a cada um será dado conforme a sua obra. A parábola da rede fala exatamente sobre isso, ou seja, da seleção dos peixes que são bons e dos peixes que ainda não chegaram ao tamanho adequado, ou que não estão prontos. Eles serão lançados de volta para o mar, para que eles possam crescer, possam evoluir e depois, consequentemente, serão lançados a um mundo melhor. Jesus aqui, ele faz uma certa analogia, onde hoje vivemos num mundo de aflição. Hoje nós vivemos num mundo de sofrimento. Mas, conforme a nossa evolução espiritual, conquistaremos o direito de viver em um mundo melhor. Perfeito? E aqueles que ficaram estagnados na sua evolução espiritual, permanecerá no mundo de expiação e provas, que é o atual mundo ao qual nós vivemos. Será assim como numa escola, onde ao final do ano os alunos irão passar por uma avaliação que identificará se ele está apto ou não a passar de ano. Os alunos que estudaram e se dedicaram ao aperfeiçoamento serão merecedores de subir um degrau na senda evolutiva do progresso e viver assim num mundo melhor. Já os alunos que foram negligentes aos estudos deverão continuar no mesmo estágio, no mesmo ano que estavam, porque eles não passaram de ano. Assim também acontece conosco. E eles permanecerão nesse estado até que aconteça o despertamento. A rede, minha gente, ela pode ser definida como um instrumento que recolhe do mar da vida espíritos de diferentes graus evolutivos, para que juntos os dois eles possam progredir. Aquele que está meio atrasadinho é ajudado por aquele que está um pouco mais adiantado. E isso acontece de acordo com os preceitos da lei de amor, da lei de justiça e da lei de caridade. Então, recolhido em um espaço comum. Ali é recolhido homens de todas as raças, todos os credos. Tá? E diferentes diversidades intelectual e moral. Está tudo misturado. Tá? Então, eles são apanhados para serem avaliados de acordo com as suas obras e a sua moral. Lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 3, a espiritualidade nos diz que o progresso nos espíritos é fruto do seu próprio trabalho. Mas como eles são livres, trabalham no seu adiantamento, com maior ou menor atividade. É um direito dele, com mais ou menos negligência.
segundo a sua vontade. E Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Se eu quero, eu consigo. Se eu não quero, eu vou ficar ali estagnado. E esse fato pode acelerar ou retardar o nosso progresso espiritual. Quando se completar o tempo, a rede será retirada do mar da vida e será trazido à praia, a fim de fazer a devida separação. A devida separação entre os bons e os maus. Aqueles que ainda não estão prontos, Jesus ali explica. Isso se dará no fim dos tempos, no fim do ciclo. E muitas pessoas às vezes pensam que o final dos tempos é o fim do mundo, é a destruição do mundo. Mas aqui Jesus está falando do final de um ciclo. Lembra que nós comentamos lá no início? Onde termina um ciclo e inicia outro ciclo. É como se fosse assim. Final de um ano, começo de outro ano. Mais ou menos isso. Final do mundo de expiação e provas. Para iniciar o quê? Um mundo regenerador. Então só passará para esse mundo regenerador aqueles que forem dedicados ao trabalho da senda que foi proposta. Tá certo? A parábola da rede, minha gente, ela não foi contada por Jesus para causar medo, não. Ela foi contada para despertar a responsabilidade de cada um de nós. E todos nós estamos dentro dessa rede do Cristo. Todos nós somos convidados à transformação. Ninguém está perdido. Ninguém. Enquanto houver vida, haverá oportunidade de recomeço. Então, gente, que ao ser lançada a rede no final dos tempos, que nós possamos estar ali entre os peixes bons, que serão selecionados para o cesto de um novo ciclo, um mundo melhor. Tá certo? Então, que a gente possa refletir, né, bem sobre essa parábola. Essa parábola ela nos traz um alerta para o nosso despertar, para que nós possamos, o quanto antes, tentar crescer moralmente, intelectualmente, porque nós precisamos das duas evoluções. Porque não adianta eu ser intelectual e não ter moral. Não adianta também eu ter moral e não ter o conhecimento. Então as duas evoluções são importantes para nós. Tá certo? Então vamos refletir sobre isso. Depois, quem puder, dar uma relida na parábola para poder entender melhor. Tá bom? Bom, então vamos assim, mais uma vez, elevando o nosso pensamento. Vamos agradecendo a Jesus. Querido amado Mestre, obrigado por mais essa oportunidade de aprendizado. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer as nossas imperfeições sem desânimo, as nossas virtudes sem orgulho. Ensina-nos a produzir frutos de bondade, de perdão e de caridade. Que possamos aproveitar a cada dia como uma nova chance de crescimento espiritual. Abençoa os nossos lares, abençoa as nossas famílias e abençoa todos aqueles que necessitam de amparo e consolação. Nós sabemos que ainda somos imperfeitos, que muitas vezes falhamos, mas também sabemos que o teu amor nunca desiste de nós. Ensina-nos a transformar conhecimento em bondade, palavras em atitude e fé em serviço do nosso próximo.
que possamos, com os teus ensinamentos, ficar mais leve, mais humilde e mais dispostos a amar. Abençoa aqui todos os lares representados, consola os aflitos, fortalece os desanimados, ampara os enfermos e permaneça conosco, Mestre, hoje e sempre. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Muito bem. Quero agradecer pelo carinho, agradecer pela presença, pelos comentários, desejar a todos uma semana assim maravilhosa e que a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações. Uma boa noite a todos e até o próximo Evangelho. Muito obrigado.